Ele não tem esse tempo, ele não pode esperar muito. Então, a importância desse banco é que ele amplia a chance dessas pessoas. E eu acho que reduz o sofrimento também. Poxa, se você tem a oportunidade de ajudar alguém e de uma forma tão bonita, eu acho que isso pode ser feito e deve ser estimulado. Aruanã Corrêa Costa tem 29 anos. Ele acaba de receber uma notícia importantíssima. Vai poder salvar uma vida doando a medula óssea. Às vezes, o simples fato de você falar em transplante de medula óssea já cria um certo espanto nas pessoas, quando, na verdade, é um procedimento simples. Eu fiquei impressionado, assim. Preste atenção. Assim como Aruanã, você vai entender a partir de agora como é simples salvar uma vida. Oi, tudo bem? Meu nome é Cissa Guimarães e eu queria um pouquinho da sua atenção para um assunto que interessa muito a todos nós: vida. Eu sou doadora de medula óssea e eu estou nessa campanha para que você venha se juntar à minha turma. Agora você vai entender por que eu me sinto tão feliz, mas tão feliz em saber que a qualquer momento eu posso salvar a vida de alguém. A forma mais fácil de entender o que é a medula óssea é como a fábrica dos componentes do sangue. É dessa medula óssea que saem aqueles elementos que são importantes para a vida, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, como os leucócitos, que são as células que defendem o nosso organismo de uma série de agressões, né? E também as plaquetas, que são as células que são importantes na manutenção da coagulação, a capacidade do sangue coagular, né? Então a medula óssea, ela possui células, são as chamadas células tronco, tão faladas hoje em dia, e que essas células tronco é que dão origem a todos esses elementos do sangue. Quando existe qualquer anormalidade dessa fábrica, ela precisa ser substituída. E o transplante de medula é exatamente a substituição dessa fábrica ou dessa medula óssea doente. Começou assim, uma dorzinha que eu sentia nas costas, não sabia o que era e tal. Aí passei por vários médicos, aí demorou um tempinho para descobrir. Eu passei mal, eu estava dentro de um consultório médico, aí eu passei mal, aí me levaram, eu tive uma síncope, aí me levaram direto para um hospital, eu fiquei lá 24 dias. As pessoas que podem vir a precisar de um transplante de medula são aquelas que vêm a desenvolver uma doença da medula óssea ou doenças de outros órgãos que invadem a medula óssea. A medula óssea é o órgão que produz o sangue, mas as doenças principais são os linfomas, as leucemias, a aplasia de medula, algumas anemias adquiridas, algumas anemias congênitas, ou seja, que as pessoas já nascem com elas. Então, tem uma grande gama de pacientes que podem se beneficiar de transplante de medula óssea. Qualquer pessoa que tenha entre 18 e 55 anos de idade, esteja bem de saúde, que não tenha nenhuma doença transmissível através do sangue, ela pode se tornar um candidato ao REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Essa pessoa vai permitir que seus dados cadastrais fiquem no REDOME, junto com sua tipagem sanguínea do resultado do seu exame de histocompatibilidade. A histocompatibilidade é o exame das células que vai determinar se os fatores do DNA do doador são compatíveis com os do receptor. Isso é necessário para que não haja rejeição entre a medula do doador e o organismo de quem vai recebê-la. Janaína é uma voluntária para a doação de medula. Ela já sabe que todo o processo é confidencial. O voluntário deve se cadastrar no hemocentro da sua cidade. Depois de preencher uma ficha com seus dados, ele deixa no banco 2 tubinhos de sangue, o suficiente para que sejam analisadas as características genéticas deste doador. As informações são então enviadas ao Registro Brasileiro dos Doadores de Medula Óssea, o REDOME, que fica no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. O registro de Janaína, por exemplo, vai ficar lá até que ela complete 55 anos. Agora é só ficar torcendo para aparecer alguém logo, né? Que seja compatível.
Um programa de computador, atualizado diariamente, cruza os dados dos pacientes e dos doadores. Os nomes e características genéticas dos pacientes que precisam de transplante ficam cadastrados no Registro Brasileiro dos Receptores de Medula Óssea, o REREME, que também fica no INCA. Se as características genéticas de um e de outro combinarem, o médico é imediatamente avisado em qualquer lugar do país. Quando há a felicidade, a graça de encontrar um doador, realmente existe um grande sentimento de alegria em toda a equipe, em todas as pessoas envolvidas, não só no paciente que está envolvido com o problema. Um doador, ele pode ser um doador da família, pertencer à mesma família do paciente, e só cerca de 30% dos pacientes encontram esse doador familiar. Eu, como doadora de medula, eu fiquei muito feliz em poder ajudar, principalmente porque era minha irmã. E eu acho importante a quantidade de pessoas que devem se inscrever no banco, porque quando você sai da família do paciente, a probabilidade de você achar um compatível é muito pequena. Muito difícil você encontrar, por exemplo, um indivíduo que seja totalmente compatível com o outro, porque isso é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua. Quanto mais variada é a população, mais indivíduos têm que ser cadastrados para você encontrar alguém que seja compatível. Quem não encontra doador na família precisa procurar um doador compatível entre os cadastrados nos bancos de medula do exterior ou do Brasil. A chance de achar um doador compatível em outro país é de 1 para 1 milhão, mas sobe de 1 para 100 mil se o doador for brasileiro. É importante a doação em todas as partes do país, em todas as regiões do país, justamente para que a gente possa constituir um registro, um banco de doadores que atenda ao maior número possível de pacientes que estão necessitando o transplante no Brasil. Você entendeu a importância dessa história? Nós, brasileiros, temos características genéticas que são só nossas. Nós somos resultado de uma mistura de muitos povos. Quanto mais brasileiro doar para brasileiro, maior a chance de compatibilidade. Edivaldo já sabe como é importante um brasileiro doar para outro brasileiro. Há uns anos atrás eu conheci uma pessoa que tinha um sobrinho que precisava de transplante de medula. Infelizmente não foi possível e aí eu na tentativa de ser doador dele, me inscrevi no banco de doadores para que fosse verificada a compatibilidade. Não foi possível, mas mesmo assim eu continuei inscrito no banco e desejando um dia encontrasse alguém que precisasse, que fosse compatível com a medula. 10 anos depois, ele conseguiu. Ele salvou uma vida. A gente vê o sorriso no lábio de uma criança, saber que a gente pode participar, contribuir de alguma forma para que essa vida vá adiante. Já o bombeiro André não esperou nem 6 meses para doar a medula. Eu fui solicitado, fiz os exames necessários, e demorou que o processo de exame foi 1 mês, Entre exames de sangue, exame médico, tudo isso foi o processo de 1 mês. E dentro de 1 mês eu estava fazendo a doação. O que pouca gente sabe é que a doação de medula é muito simples. Essas doações são muito tranquilas de fazer, diferente de outros órgãos, em que a pessoa perde um órgão ou fica com algum defeito. Na doação de medula óssea não há nenhuma mutilação, não há nenhuma perda para o doador. A recuperação da medula se faz em 5 a 7 dias, tanto é que, se for necessário uma nova doação, no máximo 1 semana, 10 dias depois, o paciente já pode ser submetido a uma outra doação de medula. Não é um processo doloroso, nem desgastante. Em 1 semana a gente já está apto e de tudo, No dia seguinte a gente já está levantando, vai para casa andando, numa boa. Essa medula pode ser doada ou por via cirúrgica, onde são aspirados com agulha mais ou menos 600, 700 mililitros de medula óssea, sob anestesia geral. Ou a doação pode ser feita através de aférese, que é um procedimento do banco de sangue, em que se colhe essas células através de punção das veias, dos braços, e o sangue é colhido através de uma máquina. Essa é uma escolha que é realizada pelo médico que realiza o transplante. Você lembra do Aruanã, que nós vimos chegando ao Instituto Nacional de Câncer? Tô bem, a cirurgia foi ontem, pela manhã. Ontem mesmo à tarde eu internei aqui no SEMO
Estou me sentindo bem. É engraçado, eu pensei até que esse pós-operatório seria mais complicado. Eu acho que durante todo o procedimento cirúrgico, assim, eu posso afirmar até que eu não senti dor alguma. Eu tenho certeza que você já se convenceu. Se registrar como doador não tem segredo nenhum. Doar, então, é muito mais simples do que você pode estar pensando. Andando pelos corredores do INCA, você percebe isso, né? Assim, as pessoas... A solidariedade que existe, primeiro, que isso você percebe, principalmente aqui no SEMO. Eu acho que em outros setores você percebe assim, a fragilidade também, por outro lado, das pessoas, né? Como é que elas precisam de cuidados. E isso tudo sensibiliza muito, né? A mãe de Elaine comoveu o Caxambu, em Minas Gerais. Ela fez uma campanha pela doação de medula depois que descobriu que a filha poderia ser curada com um transplante. O mais difícil lá em Minas, que ninguém sabia o que era medula óssea. Eu fui numa rádio e pedi um apelo a toda a população e a todo o sul de Minas. Nós conseguimos, através do Redome, né, uma busca internacional no Banco de Londres, que veio a medula dela. Foi um cordão umbilical e veio da Índia. O sangue do cordão umbilical também possui as células-tronco. Por isso, logo que o cordão é doado, as células-tronco são processadas e congeladas. Assim, elas ficam disponíveis para o transplante. E muitos pacientes não tem como esperar um doador de medula. Então, falta conscientização, informação e a luta. Chegar e falar, olha, a gente precisa de vocês o mais rápido possível. Muitas empresas estão fazendo o mesmo que a mãe de Elaine. Campanhas entre os funcionários para que se inscrevam no Registro Brasileiro de Doadores de Medula. Por isso, participe. Trata-se de um ato de solidariedade, é uma atitude em prol das pessoas que estão precisando, e a gente deve ter essa consciência de que com isso pode salvar muitas vidas, e por isso a gente recomenda que cada brasileiro incorpore a ideia da doação da medula óssea. Tem coisas que só você passando que você sabe como é que é, só você sentindo mesmo para ter a certeza do que é importante. É só mostrar meu filho ali, né? A imagem dele, que eu não preciso falar mais nada, né? O que uma doação de medula faz, o resultado está ali. Doe medula óssea, doe que vocês estão fazendo um bem muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Agora, você tem uma missão. Vá se registrar no programa e leve o maior número de pessoas que você puder. Depois, sai por aí contando para todo mundo o que você fez e o que você aprendeu. Você vai ficar orgulhoso. Vá até o Hemocentro da sua cidade. Seja solidário.